Olá, você de Curitiba, de Brasília, de Belo Horizonte, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu sou Alexandre Maron e esse é o episódio 10 do Zap 60. Foi feito para vocês que querem se proteger da pandemia do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. E esse projeto é um trabalho colaborativo com gente talentosa de diversas partes do mundo. No episódio de hoje, a Bárbara Ax, de Portugal, fala dos desafios da retomada na Europa. Eu nem acredito que a gente tem que falar disso ainda, mas o João Veloso fala da cloroquina. E acredite, tem um monte de informação importante, porque a cloroquina, até onde se sabe, não funciona comprovadamente contra o vírus. Lá de Belo Horizonte, o Luiz Melo desmente mitos sobre alimentos que ajudariam as pessoas a se proteger da Covid-19. E o Igor analisa os números pra gente. É impressionante esse caminho que a gente percorreu até aqui, pessoal. A conversa sobre aqueles números diários, mesmo com todos os esforços, virou aquela banalidade do cotidiano. E, basicamente, a gente está perdendo entre 1.000 e 1.400 pessoas por dia para essa doença. E essa contagem nem é oficial, porque quando o governo flertou com aquela ideia de começar a fazer um blackout dos números, a imprensa profissional precisou se unir, se organizar e passar a dar esses números diariamente. E o governo federal parou de se importar em dar mais detalhes, em se comunicar todos os dias, em dar orientações, em coordenar esforços, e aí abdicou da liderança. Com todas essas omissões e caprichos, os defeitos terríveis do governo ficaram aparentes. Diversas reportagens colocaram uma discussão. Seria a forma como líderes populistas acabariam fazendo com que seus países tivessem os piores resultados no enfrentamento da doença. E aí, nós temos os nomes, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e Índia, que estão empilhando mortos. E olha que, apesar da tradição de transparência das democracias que hoje lideram, alguns deles bem que tentaram também maquiar os números. Aqui no Brasil teve esse episódio do apagão que eu já falei, que gerou a contagem paralela da imprensa. Nos Estados Unidos, o Trump, num discurso público, chegou a admitir que pediu que diminuíssem a velocidade dos testes para que o número de casos confirmados não aumentasse rápido demais. Felizmente, onde tem jornalismo independente, esses políticos estão sendo observados e cobrados. E como o vírus não é de direita nem de esquerda, ele quer mesmo é matar quem passa na frente dele. Os países totalitários também estão com problemas enormes, mas como a gente não pode confiar nos números deles, fica difícil comparar. E nesses países, os números sempre parecem muito normais. A única coisa que vai ficar aparente no meio disso tudo é que morre mais quem é mais velho e quem é mais pobre. E talvez por isso as pessoas estão se importando tão pouco. Depois das tragédias na saúde, na economia, a gente vive também uma tragédia moral no país. Bom, lá de Belo Horizonte, o Igor traz pra gente alguns números. Bem, a situação não tá nada boa. No mundo, o número de mortes já passa de 500 mil, 58 mil dessas ocorreram no Brasil. Mas esses números podem ser ainda maiores porque a gente não tem muitos testes sendo feitos. Cada dia a gente tem mais e mais mortes. As comparações que a gente fazia aqui com os mortos em acidentes aéreos já começa a ficar distante, porque seriam muitos acidentes aéreos todos os dias. Ainda temos muitos meses pela frente e os que já passaram foi bem difícil de assistir o governo lidando com essa crise. Para mim, a impressão que eu tenho é que o governo tem feito muito pouco teste e, assim, chego até a pensar que eles estão omitindo alguns dados, né? O que você acha, Igor? Já foram diversas as declarações do presidente e outros membros do governo que demonstram a sua resistência para aceitar o impacto real da pandemia no país. Desde o início se criou uma narrativa falsa de que dá para salvar a economia
e que isso é mais importante do que salvar as vidas das pessoas. E as ações que foram tomadas por esse governo nos trouxeram ao momento que a gente está aqui agora. De acordo com a Folha de São Paulo, dos 398 bilhões de reais que o governo disponibilizou até agora, 86% foram para a economia. Os números mostram que ela continua desmoronando. Durante a maior crise de saúde do último século, o nosso governo é descoordenado, acredita em pseudociência e designou só, 13% da verba para a área de saúde, que é a única que pode impedir maiores tragédias em vidas humanas. E contrariando as recomendações, muitos estados agora estão voltando a flexibilizar a quarentena. Com a volta das populações às ruas, as aglomerações são inevitáveis e o número de casos volta a subir. Na minha cabeça, isso não faz sentido, porque você está botando dinheiro na economia, reabrindo o mercado, sendo que as pessoas vão se infectar, as pessoas vão parar nos hospitais e os custos, afinal, vão aumentar. Então, para mim, essa atitude do governo não faz muito sentido. Mas, para além disso, o que a população acha disso? A população concorda com a abertura agora dos comércios ou não? Segundo a Datafolha, ela discorda. A maioria da população discorda de que é hora de voltar para as atividades. E eles acreditam também que o governo não está fazendo o suficiente para evitar mais mortes. Uma das coisas que a gente poderia fazer é mais testes, né? É consenso que o Brasil faz tão pouco teste que os números não são mais confiáveis. São muitos e muitos mais casos e muitas mortes do que não foram testadas. De acordo com Daniel Lar, que é um professor da USP, a gente devia estar fazendo pelo menos 20 vezes mais testes. E sem a gente saber quem são as pessoas infectadas, quantas são essas pessoas, só nos resta estimar, com base no número de mortos e no índice de ocupação dos hospitais. Com esse retorno das atividades, mesmo com poucos testes, os estados têm visto que os casos têm aumentado exponencialmente. E os hospitais estão ficando perigosamente cheios, como aqui em Minas Gerais, que a gente já está com uma ocupação de 90% dos leitos de UTI, depois da flexibilização da quarentena. Então, até aqui na minha terra natal, São Paulo, a gente tem passado muito por isso, né? Um aumento exacerbado, assim, do número de casos. E os governadores ainda insistem nessa narrativa de que tem que manter o mercado aberto. Sem levar em conta que os leitos já estavam quase completamente ocupados aqui em todos os hospitais da capital. E levando em conta que também se a pessoa tiver muito dinheiro, ela consegue uma internação aqui em São Paulo, né? Não adianta você ter muito ou pouco dinheiro, você não vai ser atendido. Só que tem um problema ainda mais agravante quanto a isso. Apesar desses dados esmagadores, ainda existe uma parcela da população que acredita que a gente devia flexibilizar a quarentena. E segundo a pesquisa do Datafolha, essas pessoas são geralmente empresários. É fácil querer voltar às atividades quando o vírus ataca de maneira diferente em determinados CEPs. Os números mostram que 66% dos mortos na Grande São Paulo são em bairros mais pobres, enquanto nos bairros mais ricos é de pouco mais de 1%. Isso acontece porque é a falta de acesso das pessoas. As pessoas têm os sintomas, elas não têm o acesso à rede médica para se tratar. E para piorar, por causa do racismo estrutural e a desigualdade gritante causada por ele, a maioria dessas pessoas são negras. Há 2 meses atrás, em São Paulo, o risco de morte de negros por causa da Covid-19 era 62% maior do que em relação aos brancos. E aí, pensando já nessa situação, a gente pode também abordar aqui a questão dos indígenas, né? Porque além de não terem acesso à saúde, eles estão longe de qualquer um desses polos em que eles poderiam pensar em ter um acesso, né? Então eu acho que também é uma população que tem sido muito abordada por estudos, e eu acredito que também uma das que vai ter aí a maior taxa de morte, né? Entre os grupos amostrados. Igor, você acha que já é tarde demais? O que a gente pode fazer daqui pra frente? Apesar do tom bastante triste, não é tarde demais. Tarde demais seria como um estudo do Imperial College fez há muito tempo. Desde o início da pandemia, eles têm refeito os estudos, atualizando os números ao longo das semanas. No Brasil, o pior caso, o tarde demais, é quando chegar a 1 milhão de mortos, que seria o pior que pode acontecer aqui. Atualmente, a gente está em segundo lugar no número de mortos, mas a gente está tendo um crescimento muito grande a cada semana.
mas ainda existem coisas que a gente pode fazer para evitar as mortes das pessoas. Cabe a nós nos mantermos no isolamento, que é o que é mais eficaz nesse momento contra a Covid, e cabe ao governo tomar as decisões necessárias para disponibilizar acesso à saúde àqueles que mais precisam e manter a quarentena. Está claro que quando a quarentena é levantada, os números voltam a subir muito rapidamente. Então, para resumir, agora não é exatamente o momento da gente abrir as portas dos mercados, dos supermercados, das vendas, das padarias, porque vai eventualmente machucar mais do que a gente pensa e vai acabar acarretando em mortes que, ao meu ver, são desnecessárias, né? São medidas simples, como uma quarentena, que, claro, tem impacto econômico, mas a gente está num momento muito excepcional. Então ninguém está esperando, né? As grandes potências, ninguém está esperando uma economia muito boa esse ano de qualquer maneira, né? Acho que quem está esperando isso tá sonhando muito alto. Flexibilizar a quarentena agora só levaria mais morte para os trabalhadores e para as famílias dos trabalhadores, as pessoas que estão no grupo de risco, as pessoas que têm mais de 60 anos, que moram com os familiares. Agora, definitivamente, não é a hora. Obrigado, Igor. O João Veloso traz uma explicação importante para ajudar a liquidar essa discussão inútil sobre cloroquina, hidroxicloroquina. Vem aí a Velosopídia. No início de março, enquanto os casos nos Estados Unidos começavam a crescer sem controle, foi anunciado pelo presidente Donald Trump que estava sendo autorizado o teste de um medicamento usado para tratar malária e doenças autoimunes chamado cloroquina para o tratamento do novo coronavírus. A cloroquina é um medicamento usado e conhecido desde o final do século XIX para tratar malária, já era uma velha conhecida dos médicos e, segundo um estudo francês, teria demonstrado algum sucesso na redução da carga viral em pacientes com Covid-19 na China. Mas enquanto para muitos políticos, incluindo o presidente Trump, a cloroquina seria um remédio milagroso capaz de limpar o planeta do novo coronavírus, para a comunidade científica ainda faltavam estudos e dados suficientes para afirmar que a cloroquina ou a hidroxicloroquina seriam de fato confiáveis para o tratamento da Covid-19. O grande problema da cloroquina é que se trata de um medicamento extremamente tóxico. Entre os efeitos adversos retratados pela literatura médica nos últimos 200 anos, estão inclusos desde a perda parcial da visão até o comprometimento grave da capacidade dos músculos do coração bombearem sangue. A cloroquina agiria no corpo humano impedindo que o vírus se conectasse com as células, agindo assim como um medicamento profilático, não atacando o vírus e nem reduzindo efetivamente sua carga no corpo humano. O grande problema é que não existia na literatura científica nenhum estudo que comprovasse que esse mecanismo era viável, nem mesmo se funcionaria para todos os pacientes. A cloroquina foi imediatamente inscrita no programa da OMS de testagem de novos medicamentos, junto com mais cerca de 65 drogas. Mas os resultados apresentados não eram exatamente o que os poderes políticos afirmavam. Devido ao alto teor de toxicidade, a cloroquina causou um aumento no número de mortes de pacientes. O problema é que o novo coronavírus também afeta a capacidade cardíaca dos pacientes. Cidades como Nova York, por exemplo, os serviços médicos de emergência passaram a lidar com uma segunda epidemia relacionada ao novo coronavírus, a epidemia de infartos fulminantes. Os números, que antes eram de cerca de 80 ou 90 chamadas de infartos por dia, subiu para quase 500 em fevereiro, e se mantém até hoje. No Brasil, um dos estudos usando a cloroquina foi imediatamente interrompido após a morte de 11 pacientes por complicações cardíacas após o uso da cloroquina. Estudos mais recentes, incluindo um promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, também demonstraram que a taxa de cura dos pacientes não se alterou após o uso da cloroquina, mas isso não significa que não existam outras drogas que possam ser capazes de tratar a Covid-19 e eliminar o coronavírus do corpo humano. Estudos e pesquisas buscando um medicamento que seja capaz de matar efetivamente o novo coronavírus já estão bastante avançados em várias partes do mundo. Inclusive, o medicamento Remdesivir foi aprovado no dia 30 de abril de 2020 para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus nos Estados Unidos. Diferente da cloroquina, o Remdesivir foi
desenvolvido especificamente para o tratamento de doenças virais graves, como o Ebola e o SARS, outra doença causada pelo coronavírus. O medicamento é consideravelmente mais seguro e hoje é a principal esperança da comunidade científica para o tratamento da doença. Sendo assim, é importante lembrar que não existem ainda remédios capazes de curar a Covid-19 até o momento, mas sim medicamentos experimentais que estão sendo testados. Na verdade, existem 65 fármacos em fase de testes ao redor do mundo inteiro. A nós, apenas nos resta esperar as pesquisas serem concluídas, torcer para que encontremos um tratamento eficaz para a Covid-19 e ficarmos em casa. Afinal, o melhor remédio ainda é a prevenção. Por isso, fiquem em casa, lavem sempre as mãos e fiquem bem. Desde o início da pandemia, eu já ouvi um monte de bobagem sobre alimentação que poderia proteger as pessoas do vírus. Houve uma médica espertalhona que inventou um coquetel caríssimo que ela dizia ser capaz de deixar as pessoas mais fortes para enfrentar a Covid-19. Pois é, o Luiz deu de cara com mais uma dessas historinhas. Olá, meu nome é Luiz Melo e hoje a gente vai analisar uma notícia falsa trazida pelo Santana. Vamos lá. Para a gente se proteger, tem que comer alimentos como abacate, alho, abacaxi, alimentos que tenham pH maior que 5,5. Isso é verdade ou é mentira? Essa notícia é falsa. Os alimentos que a gente ingere não alteram o pH da nossa garganta e nem do nosso pulmão. São as principais vias utilizadas pelo vírus para adentrar o corpo humano. Assim, mesmo que a gente fortaleça o organismo ao ingerir algum dos alimentos listados pela mensagem, não é algo que vai ajudar na prevenção ao novo coronavírus. E também tem outro ponto suspeito nessa notícia. O pH dos alimentos que consumimos não altera o pH do nosso corpo, que em geral fica em torno de 7,3. Ou seja, maior que os 5,5 ditos na notícia falsa. Caso essa notícia fosse verdadeira, estaríamos imunes a essa doença, não é mesmo? Para a gente desbancar de vez essa notícia falsa, vamos pensar no seguinte: os alimentos como alho, manga, abacaxi possuem pH em torno ou mesmo abaixo de 5,5. Caso fossem responsáveis por alterações, esses alimentos iriam abaixar o nosso pH, nos tornando aí mais vulneráveis a doenças, como o coronavírus. Se você ouvir por aí que alimentos como abacate, alho, abacaxi podem te proteger do novo coronavírus, é mentira. Deleta e não compartilha o vírus da desinformação. Valeu, Luiz! Boa! Na Europa, os países estão algumas semanas na nossa frente e, diferente daqui, eles começaram a abrir suas economias só quando sentiram que o número de casos tinha sido controlado, óbvio. A Bárbara, que está em Portugal, conta mais sobre essa experiência. Aqui na Europa, em alguns lugares, os casos de Covid voltaram a aumentar. Isso é um resultado mais ou menos esperado da volta das pessoas às ruas. Nos últimos 2 meses, a quarentena rígida acabou e as medidas de isolamento social foram sendo relaxadas. As pessoas puderam, aos poucos, voltar a sair, o comércio reabriu e algumas crianças voltaram para as escolas. E, de fato, o que aconteceu foi um aumento no número de infecções, mas só em alguns lugares. Por exemplo, no oeste da Alemanha, houve um foco de infecção ligado a um abatedouro, e cerca de 1.500 pessoas testaram positivo para o vírus nessa região. A área, então, vai voltar à quarentena total, como foi no começo da pandemia. Já aqui em Portugal, o número de casos voltou a subir na região de Lisboa, e por isso o governo anunciou algumas medidas, ainda não tão rigorosas, para tentar baixar o número de contaminações, como, por exemplo, fechar o comércio às 8 da noite, proibir aglomerações de mais de 10 pessoas e proibir também o consumo de bebidas alcoólicas na rua. Essa situação de abre e fecha, como eu já falei, era prevista. Abre um pouco, observa, vê se os casos estão aumentando, se for o caso, fecha de novo onde é preciso. É provável que essa situação continue ainda por vários meses. E para a gente ver como essa história de abrir aos poucos é complicada, as praias do sul da Inglaterra essa semana ficaram absolutamente lotadas de turistas. Os vídeos e fotos publicados mostram as praias cheias de gente, engarrafamentos. Foi mais gente para lá do que costuma ir quando tem feriado. Então, a Inglaterra, que estava até agora mantendo o número de casos de Covid razoavelmente estáveis, talvez também agora tenha um aumento nas infecções. É esperar para ver o que vai acontecer.
Obrigado, Bárbara. Espero que as coisas continuem evoluindo bem por aí. Obrigado por ouvir o Zap 60. Pois é, nem todo mundo sabe acessar um podcast, mas se você sabe, pode ajudar compartilhando os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco. A gente acredita que informação protege as pessoas. Mande as suas sugestões e perguntas, a gente vai tentar responder ou achar alguém que responda pra gente. O e-mail é contato@zap60.com.br e o telefone é 11 98184 0398. Manda um WhatsApp pra gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso, Bárbara Axt e Nicole Mesa Salma. A criação do logo foi feita pelo designer Johnny Brito, a edição é de Carlo de Bortoli e Gustavo Heineken e a produção é da Ampere. Um beijo para todos, fiquem bem e até o próximo episódio.